capítulo 7. Repete. Então nós estamos continuando a mensagem, várias mensagens, vários sermões a respeito do Sermão do Monte, onde Jesus trata agora não para falar com aquelas multidões, e ali ele vinha fazendo milagres, mas há um momento que Jesus se afasta daquela multidão, vai ali sentar-se com os seus discípulos, e os seus discípulos, atentos a todas as informações e todas as coisas que Jesus tinha para falar, porque era uma conversa agora íntima, era uma conversa para pessoas que já tinham tido um encontro com Jesus, no caso os seus discípulos, e ele estava ali a falar das relações humanas, como os discípulos iriam tratar as adversidades do dia a dia, como eles iam lidar com as coisas que vinham acontecendo. E no capítulo 7, nós leremos aqui do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só quero. Vamos orar. Gracioso Deus, nós nos encontramos mais uma vez no teu templo, diante do Senhor, para te adorar, Deus, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo que o Senhor significa, pelo que tu és, soberano, onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia estado escrito. O Senhor escreveu ali e determinou, Pai. E nós queremos essa noite aprender, Pai, com o teu Filho Jesus, e entender, Deus, claramente com os seus princípios e os seus mandamentos, para que diante das lutas, diante das problemáticas da vida, diante de olhar para os nossos irmãos e para as pessoas que nos cercam, nós possamos olhar para os teus princípios e entender que nós somos um povo que não é órfão, mas um povo que tem um pai, que tem princípios, que tem formas de agir, de pensar, de proceder. E o Senhor deixou tudo escrito e determinado aqui. A Bíblia para nós, Pai, é o nosso manual de instruções, é a nossa regra de fé e prática. E nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra essa noite, inserir os Teus ensinamentos nas nossas vidas, para que o amanhã nós pequemos menos do que pecamos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse versículo inicial do capítulo 7, o versículo 1, quando a palavra de Deus diz: não julgueis para não sejais julgados, eu creio que é um dos versículos mais mal compreendidos e aplicados no povo evangélico. É um versículo mal interpretado, como se Jesus estivesse dizendo para nós que nós não pudéssemos julgar uns aos outros. E a palavra de Deus, ela não está dizendo isso. Se você olhar superficialmente, parece que Deus está falando através de Jesus que nós não temos que ter atitude de julgamento diante das pessoas. Nós temos que nos lembrar que Jesus sempre ele está se referindo aos ensinos, onde foi colocado lá as leis, onde os judeus haviam tido uma interpretação, onde muitas vezes os escribas e fariseus eles tinham um pensamento de como aplicar a lei, e Jesus está contrastando e explicando de forma correta como haveria de ser julgado. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, eu gostaria que você fosse lá para Êxodo, capítulo 20. No versículo 21, capítulo 21, versículo 23. Aqui nós vamos ver um pouco sobre a lei civis. Quando Moisés deixou as leis civis, naquele período
da história, Moisés ele não só deixou os 10 mandamentos, como as leis morais, mas também ele havia deixado muitas leis civis. Essas leis civis eram para mostrar como o seu povo iria agir diante de certas coisas. Então o capítulo 21, 23, olha como era o julgamento, como é que acontecia o julgamento de uma lei civil em relação ao povo de Deus. Versículo 23, capítulo 21 diz assim: mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25: queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, Jesus estava dizendo que naquela época o julgamento ele era um julgamento muito rápido, o juízo acontecia logo e a sentença ela era logo colocada diante dos homens. Quando Jesus diz não julgai para que não sejais julgados, ele está dizendo, se referindo a esse termo de julgamento a um tribunal. Um juiz, quando ele levanta aquela clava e ele bate, ele está trazendo ali um julgamento final e uma sentença que já deveria ali ser aplicada. Ele está dizendo: seja tardio em julgar, seja lento em bater o martelo, procure analisar o contexto, veja o que é coisa que aconteceu, porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito rápidos em julgar as atitudes que aparentemente nos demonstram ser uma negligência, nos demonstram ser uma malícia ou mesmo uma certa crueldade. Então Jesus está dizendo para que nós, como povo de Deus, os discípulos deveriam avaliar bem antes de fazer um julgamento e bater o martelo. O versículo 2 diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. Versículo 3: e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Eu vejo aqui duas verdades interessantíssimas que nós, como filhos de Deus, precisamos observar. A primeira: não julgue de qualquer jeito. Jesus aqui, versículo de 1 a 3, ele falou de um jeito temerário ou de uma forma superficial de julgamento. A primeira, no versículo 2, quando ele diz: à medida que com você julgar, você será julgado, está dizendo que nós temos que analisar como deve ser feito esse julgamento. Porque se eu faço um julgamento temerário ou um julgamento sem ser avaliado todas as questões que estão envolvidas, eu posso aqui tomar uma precipitação. E uma das coisas que mais a palavra de Deus nos adverte é sobre sermos precipitados. Ele diz que aquele que fala sem pensar, ele peca. O rei que olha para combater o outro rei sem analisar que se com 10 mil ele pode vencer um que vem com 20 mil, ele está se precipitando. Então a palavra de Deus fala para que nós possamos ser tardios nesse julgamento, e à medida que eu aplicar em medir alguém ou algum ato ou atitude, aquilo também será colocado para mim. Eu posso avaliar e trazer alguns exemplos para o irmão. Por exemplo, você marcou aqui um horário com o seu irmão, uma programação, e aí aquele irmão passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não deu ainda nenhuma notícia para você, você não sabe o que está acontecendo, e aí você pode muitas vezes pensar: puxa vida, como é que pode? Não dá uma resposta para mim. A pessoa tem telefone, tem zap, a não ser que dê um problema na garganta e não pode falar, e aí você toma um juízo, achando que aquele irmão foi negligente, achando que aquela pessoa que marcou o horário com você, ela não cumpriu com a sua palavra. E quando depois a pessoa chega, ela vai dizer para você que foi um pneu que furou, foi um acidente que aconteceu antes de sair de casa, que aconteceu dele ter que atender a uma emergência, e quando ele fala para você, você olha para ele e puxa. Qual é a sua atitude? A sua atitude naquele momento de ter feito um julgamento temerário, um julgamento precipitado, é olhar para ele e pedir desculpas pelo que está acontecendo. Então Jesus diz que à medida que eu aplicar aquela aparente situação,
aquilo se voltará para mim também da mesma forma. Então Jesus diz: seja complacente, seja misericordioso antes de tomar atitudes. E nós somos assim, nós somos muito rápidos em julgar, sentenciar e já de forma imediata já trazer a sentença diante dessas nossas opiniões aparentes. A outra coisa que antes de nós julgarmos, versículo 3, nós precisamos fazer uma avaliação desse nosso julgamento. E aí Jesus ele vai trazer duas figuras de linguagem aqui, ele vai trazer duas figuras falando do argueiro e falando também da trave, no versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Amados, vocês sabem o que é um argueiro? Um argueiro é uma frepinha, como dizia minha mãe, é um cisquinho, é aquele quando você que já mexeu com madeira, ela é tão fininha que ela enfia no seu dedinho ali ou na sua pele, é aquilo que caiu no teu olho, bem pequenininho. Então ele diz assim: por que tu repara no argueiro, no cisco no olho do outro? É até difícil ver, né? A pessoa perceber, porque existem pessoas dentro do nosso meio que vivem muitas vezes avaliando a vida do irmão, analisando a sua conduta. É certo que nós devemos acompanhar uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar-nos mutuamente, é certo, é bíblico, mas muitas vezes nós ficamos sendo legalistas e observando um minutozinho que passa mais, às vezes uma palavra mal colocada, um versículo que às vezes o irmão citou errado, um personagem que era devido naquele contexto e que não estava, e você está ali sempre de olho, porque perceber um cisco no olho do outro, e ele olha para você, tira a trave do teu olho. A trave é como se fosse uma tora, uma viga grande de madeira. Então, para que eu veja o cisco, o defeito, a falha, a dificuldade do irmão, eu precisei muitas vezes ignorar uma tora que estava no meu olho e não analisar as minhas dificuldades também, as minhas falhas. Jesus está dizendo que além de eu não julgar precipitadamente, além de eu não avaliar as questões envolvidas e agir com rapidez no julgamento, eu preciso também olhar o que é que está acontecendo comigo em primeiro lugar. Quando eu estive no seminário, comecei a me envolver com esboço, com homilética, com leitura de livros, eu fiquei muito receoso de pregar. Porque antes do pregador pregar para outros, ele tem que pregar para si mesmo, ele tem que olhar para a sua vida. Essa palavra, ela tem que primeiro te examinar, ela tem que auto te confrontar, para que você possa olhar diante de Deus e pedir perdão. E é muito comum a gente analisar muitas vezes o erro dos outros, algo bem pequeno, e ignorar o tamanho das coisas erradas que nós ainda temos na nossa vida e precisamos melhorar. Então Jesus, ele olha não só a forma de julgar, mas também a atitude de achar que nós não temos defeitos, que nós não temos falhas, que nós não temos dificuldades também de inserir esses ensinamentos do Senhor. Esses ensinamentos que nós estamos trazendo, como diz o apóstolo Paulo, não vos trago nenhum mandamento novo, nada aqui é novo para nenhum de vocês. Creio talvez para o Davi, que é um novo convertido, é alguém que está caminhando na fé e está olhando para os seus preceitos, e a gente precisa repeti-los à medida que Deus nos permite viver. Porque nós somos de fato esquecidos, falhos, e nós não tomamos a atenção. Eu vim agora do trânsito, né? E é muito normal, muitas vezes, você perder a paciência no trânsito. Eu não tenho o hábito de perder a paciência no trânsito, não. Na realidade, eu sou um homem de palavras. Dificilmente eu fico irritado, mas também fico irritado. E aí eu dei seta e o camarada não deixava eu entrar, e eu dando seta para ele, ele não deixando eu entrar. E aí eu tenho um carro grande, meu tanque de guerra, né, que Deus me deu. Aí eu dei uma seta e eu tinha que entrar, porque estava chegando no final, e eu entrei, né? Aí o Davi, rapaz, sei não, tem umas pessoas que é terrível, isso é, Deus tem que nos dar domínio próprio, sabedoria para atitudes que nós possamos viver a vida. E muitas vezes estamos falhando e pecando. Poxa, eu ouvi isso, pode ser que você chegue na sua casa e já faça um julgamento, né?
Chega lá, o vizinho de repente colocou o carro de novo, você, puxa vida, quantas vezes não sabe que de repente o carro deu prego, não pega mais e está lá à frente da tua casa. Quantas vezes eu cheguei para entrar na minha garagem e tem um McDonald's lá em frente, tinha vários carros lá em frente da minha casa. E tem uma placa bem grande, né? Cuidado, não estacione, proibido, sujeito a reboque. Aí a vontade que tem é pegar o meu tanque de guerra e encostar lá atrás. E eu até encosto, mas eu não tenho coragem de subir e dormir à noite tranquilo, porque eu coloquei meu carro atrás de um cara que não deixou eu colocar meu carro dentro da garagem. Aí a gente pede paciência a Deus. Aí uma vez eu coloquei um bilhete escrito aqui: meu amigo, me ajude a te ajudar. Realmente você não leu essa placa, não viu essa placa? Me diga, eu deixei meu telefone. Porque se ele disse que não veio, eu ia ter que colocar um luminoso. Porque pode ser que a culpa também estivesse em mim. Sem ironia, eu coloquei isso, né, para dentro da pessoa. Então Jesus ele está falando que quando eu não avalio os meus erros, mesmo que o irmão esteja errado, a minha atitude diante desse irmão não deve ser que eu sou o supra-sumo, eu sou a última Coca-Cola do zero. Não, eu erro. Eu não venho cá, sente aqui juntinho, como o pastor falou, né? Falando do sermão de domingo, Romanos 12:2, quando ele diz que o apóstolo Paulo chegou: olha, pela compaixão de Cristo, rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Uma conversa junto. Meu irmão, vem cá conversar juntinho com você. Você tem feito isso, isso e isso. O que é que está acontecendo? Qual é a dificuldade? Em vez de já julgar precipitadamente e muitas vezes ignorando. Isso você já viu que muitas vezes quando você vai falar de algo para o irmão, numa exortação, e ele conhece às vezes o seu defeito, ele vai e devolve. Ora, quem é você para me julgar disso? Você só me chegando atrasado. Você aqui não dá nem dízimo. Você faz isso e aquilo, ou seja, ele retribui você com algo que é olhando, você não tirou nem a trave do seu olho e vem olhar para o meu cisco. Então o que Jesus está dizendo é que nós também temos falhas. Nós temos realmente muitas dificuldades. Nós pecamos contra Deus, contra os nossos entes queridos, com as pessoas que estão mais próximas de nós. Parece que nós não temos de exercitar também a paciência, a misericórdia. Um outro ponto também que eu queria destacar aqui, ainda no versículo 3, é que quando nós achamos que nós podemos e temos autoridades de exortar qualquer um, que ela sempre seja precedida de amor. Quando eu vou exortar alguém em alguma falha, para que ela seja precedida de amor, é impossível que eu não olhe também para os meus defeitos, porque eu tenho que ter brandura, e mesmo que eu tenha os meus defeitos, então diante de Deus, peça perdão e procure mudar, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, encontrará misericórdia. Aqui no versículo 4, Jesus ele agora traz uma reflexão. Aí ele diz: e como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Jesus está dizendo: como é que você vai julgar o teu irmão? Dizendo: ei, tu está com um defeito, ei, tu tem esse erro, tu está com essa falha. Como você vai fazer isso? Tem que ser muito cínico espiritualmente, para que diante das minhas falhas eu não consiga ver ou fazer com que essa palavra me confronte, me exorte, e eu me humilhe diante do Senhor e vou agora com a maior cara de pau julgar os irmãos. Já agi precipitadamente, já não estou medindo ele como eu deveria, e agora eu não faço essa reflexão. Jesus, olha, se tu fizer isso, olhar para a tua vida, para as tuas atitudes, para o teu comportamento, na tua escola, no teu trabalho, dentro da tua casa, com os teus, como que você vai então exortar os outros? Jesus então está chamando a uma reflexão, dizendo que isso não combina. Nós estudamos na outras mensagens passadas: sejais o teu dizer sim, sim, e não, não.
o que passar disso não vem de vós, vem do maligno. Eu queria destacar também uma segunda coisa, além dessa precipitação, além dessa forma errada de medir o outro, além de ignorar a trave no seu olho, além de não refletir sobre, rapaz, tu vai mesmo exortar? Algumas vezes eu fui exortado pela minha esposa, porque eu ia exortar minha filha, e ela, ei, vem cá, senta aqui, baixinho, olha o que é que tu disse ontem, olha o que tu fez ontem, tu vai fazer isso mesmo? E a mulher, o Espírito Santo, também são agentes que Deus usa para nos despertar diante disso. E eu vou lá e peço desculpa à minha esposa, peço perdão à minha filha. Não é porque é filha que não tem que pedir perdão. E aquilo me fez reconhecer que eu não tinha autoridade para chamar a atenção, pelo menos naquela questão. Depois de pedir o perdão e olhar minha situação, Deus te permite que você agora exorte, agora você julgue. Por que ela é mal interpretada? Porque logo quando você identifica um pecado, quando há uma sinalização de um desvio de conduta e você vai chamar aquele irmão, olha que Jesus está falando entre nós, entre os discípulos, entre os filhos, e alguém olha para você e diz, ele me julga, não. Jesus está dizendo para não julgar. Porque a pessoa não conhece profundamente, mas superficialmente. Os incrédulos e aquele que você cruza pelo caminho, que se diz que um dia foi crente, eles são danados para dizer isso. Sabe alguns versículos e vem logo na ponta da língua, ei, não me julgue para que eu não seja julgado. Abra aí 1 Tessalonicenses 5:21. Paulo falando da igreja de Tessalônica. Ele diz no versículo 21, examinai tudo. Em outras versões diz, julgai tudo, retende o que é bem. Amados, se essa palavra fosse verdadeira e que nós não podemos julgar, a nossa vida é um eterno julgamento. Se nós não tivéssemos a capacidade de julgar, de discernir o certo e o errado, nós ou estaríamos sempre andando para um lado ou sempre andando para o outro. Então, se você vai sair aqui, sempre eu pergunto a Dona Fátima, a senhora, quem é que vai com a senhora? A senhora está sozinha? Por quê? Porque nós precisamos julgar se é seguro ir para casa sozinho. Será que vale a pena eu acordar 8h30 de manhã e enfrentar esse trânsito? Eu vou de carro, eu vou com alguém? É sobre segurança. Então nós estamos sempre fazendo julgamentos. O que Jesus está nos colocando é a forma errada, mas o apóstolo Paulo diz, julgai todas as coisas, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Eu estou falando para você, pode ser que alguma coisa que eu fale aqui, vamos supor que eu fale uma heresia, você precisa ter discernimento para julgar o que está sendo falado. Por que você está aqui nessa igreja? Você fez um julgamento. Você veio, participou, visitou, olhou as pregações, os irmãos, e você julgou que essa igreja ela tem uma sã doutrina para que você possa ficar. Então nós estamos diariamente precisando julgar. Então quem diz, olhe, não me julgue, Jesus disse que o julgamento é errado, verdadeiramente não tem profundidade, não tem entendimento sobre essas coisas. Jesus então fala sobre a necessidade de ter parâmetros, a necessidade de ter critérios. Salmo 139, ele diz, como observará puro um jovem no seu caminho? Aí ele diz lá, observando a sua palavra. Como o jovem julgará o seu caminho? Observe a palavra de Deus e aí você começa a viver. Então nós temos sim que fazer julgamento. A segunda parte desse estudo, o versículo 5, Jesus está falando também sobre a mentira, sobre a hipocrisia. Volte para Mateus capítulo 5, versículo 5. Ele diz, hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha que antes, no versículo 4, ele fez uma reflexão. Como é que você vai fazer isso? Como que você vai chegar para o irmão e julgá-lo ou exortá-lo, se você primeiro não olhar para a sua vida? É impossível fazer isso. E aí, com outras palavras, sendo mais ali convicto, ele chama aquela pessoa de hipócrita. Porque se até o versículo 4 você não percebeu, não entendeu que Jesus está dizendo que você está agindo com falsidade, com mentira, agora ele vai direto e diz: hipócrita, você é um mentiroso. Se você agir dessa forma, que eu já te adverti e ainda continua fazendo isso, em você não há verdade. Em você não existe o Espírito de Deus que pesa todas as coisas. E em você está mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Amados, e como é difícil você, principalmente se você viveu uma vida onde a mentira era 2, 3 palavras, tinha que ter uma mentira na sua vida. Eu já dei alguns relatos da minha vida, que eu sempre fui técnico em eletrônica, e era muito fácil mentir para os meus clientes. Não, o fiozinho que deu ponto aqui. Não, rapaz, eu não encontrei esse transistor. Muitas vezes eu esqueci, depois de uma semana o cara ia buscar o aparelho lá. Vixe, rapaz, mandei buscar essa peça, tu acredita que não encontrei lá, vou mandar buscar lá na Santa Efigênia. É muito fácil mentir. Mas só que para você sustentar a mentira, você tem que ter outra mentira. E aí dizem, né, os provérbios aí fora, que a mentira tem perna curta. Depende da mentira, né? Às vezes você escancara, mas a palavra de Deus diz que não há nada que esteja encoberto que um dia não seja revelado. Então Jesus: ei, presta atenção, você continua mesmo após a reflexão, isso é mentira, você está sendo hipócrita. Olha para a tua vida, mais uma vez, olha para a tua vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. No contexto aqui da ceia, o apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 28, nós sabemos que quando nós vamos cear, que é uma ordenança bíblica deixada por Jesus Cristo, ele diz que antes de nós cearmos, nós precisamos examinarmos a nós mesmos. Versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Se você continuar aí no 28, no 31 e 32, 38 diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. 32 diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Isso é autoconfrontação. Antes de você cear, Paulo diz: olha, você vai participar da mesa dos santos. Como está a sua semana? Como foi o seu dia? Então ore, peça perdão a Deus, é o momento. Se você ofendeu alguém, você disse uma palavra mal colocada, você não teve a misericórdia em relação a algo que você deveria ter, o Espírito Santo traz à tona, e aquele momento é para que você examine-se, julgue-se a si mesmo. O apóstolo Paulo me diz uma coisa interessante, ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não precisava outra pessoa vir nos julgar. Já pensou se todo dia eu tivesse como regra básica fazer uma autoavaliação dos meus atos e as minhas atitudes? Muitas vezes nós julgamos as nossas atitudes quando elas acontecem, né? E muitas vezes nós não temos ousadia, intrepidez, coragem de naquele momento entender que falhou. E às vezes passam dias e passam horas e passam semanas, e nós às vezes já não precisamos mais pedir perdão. Então, se nós fizéssemos isso, e não precisava a minha esposa chegar para mim e dizer: vem cá, aconteceu isso, ou a minha filha,
ou meu marido, ou meu irmão, que ele está falando entre irmãos. O apóstolo Paulo, você sozinho, você está aqui, você vai cear, examine-se você a si mesmo. Não está a tua esposa dizendo, foi isso que tu fez. Não está a tua filha, o teu irmão está aqui, é eu e você, ou seja, você e o Espírito Santo. Então aquele momento que antes da ceia o pastor diz, nós vamos orar, aí você olha ali, puxa, o que foi que eu fiz hoje? Aí passa aquele videotape, né? O replay, desde o momento que você acordou, poxa, preciso pedir perdão, minha esposa, preciso pedir perdão que ofendi o frentista, o meu funcionário. Então, esse julgamento, esse exame, essa forma de encarar o mandamento, não é como antigamente, olho por olho, dente por dente. Você feriu o olho do outro, arranca o olho. Você matou, vai ser morto. Seja misericordioso. O que eu fiz por você na cruz, como foi a minha forma de olhar para a tua vida? E quando nós olhamos para a nossa vida e nós não encontramos nada que Deus possa ter visto de agraciado, para nós sermos agraciados com a graça da salvação, Ele teve misericórdia. Ele nos amou. Romanos 5,8 diz que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. O problema é que nós medimos os outros pelo pavio nosso, a nossa forma de achar que está correto. Então Jesus, ele traz duas grandes verdades. Primeiro, seja complacente em julgar. Analise os prós e os contras. Faça uma conversa com aquela pessoa, se possível chame de outra. Não seja precipitado na sua forma de já sentenciar as atitudes das outras pessoas. Porque, resumidamente, se você não olha que você também é pecador, frágil e falho, você está sendo mentiroso quando você julga os outros sem olhar a sua vida. Jesus, ele sempre renova a sua paciência para conosco. O salmista diz que as suas misericórdias é o fator principal dele não nos consumir. A sua misericórdia dura para sempre, renova para sempre. Logo no período inicial da minha conversão, eu ficava pensando, poxa, eu já tenho Deus, eu já sei que Ele me ama, eu já tenho uma caminhada até certo ponto extensa com o Senhor, e por que ainda eu peco? Por que ainda eu falho? Por que ainda eu preciso ler a Bíblia todos os dias, todos os anos, para a gente estar todo o tempo olhando para esses ensinamentos e entendendo que nós somos pecadores e que precisamos ter em mente esses conceitos, porque se a renovação da nossa mente for feita com essa palavra, nós vamos experimentar e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Grande Deus, nós olhamos para a Tua palavra e nos sentimos tão pequenos e nos sentimos tão grandes pecadores, porque através de forma e ilustração, através do Senhor modificar a Tua palavra, usar meios para que o mais simples leitor possa entender do nosso pecado interior, da nossa falsidade, da nossa mentira em querer prontamente apontar os defeitos dos outros, como se nós estivéssemos limpos diante do Senhor. Pai, nós somos sepulcros caiados, como falou o Senhor um dia através de Jesus. Por fora nós temos uma questão bonita, uma imagem que inspira confiança, mas por dentro o Senhor disse que nós somos sepulcros caiados. Apenas a habitação do Teu Espírito Santo nos transformou, nos vivificou, nos renova a cada dia.
E nós olhamos para a tua palavra e nós pecamos sim em julgar as pessoas precipitadamente, sem avaliar, Deus, as questões. E quantas vezes, Pai, nós nos arrependemos, quantas vezes nós quebramos a nossa cara em atitudes que não foram feitas do modo que o Senhor quer. E aqui o Senhor olha para aqueles discípulos ali, antes de encaminhá-los a seguir o mundo e falar da tua palavra e dos teus conceitos, o Senhor chama para ter uma conversa com eles e diz: olha, eu quero que vocês tratem assim uns aos outros, eu quero que vocês tratem assim as pessoas que vocês lidam, as pessoas que vocês vão conhecer por esse caminho. E ele deixou o sermão do monte, Pai, palavras claras, frases simples, de entendimento fácil para ser aplicado na nossa vida. E nós queremos colocar, Pai, o teu povo diante do Senhor. Nos abençoa, Pai, com a aplicação das tuas palavras, dos teus conceitos. Nos dá, Pai, sempre o recordar das tuas palavras, e que elas possam ser, Deus, como o salmista falou, que elas possam encontrar guarida no meu coração, porque eu guardo elas no meu coração para não pecar contra ti. Nós oramos agradecidos pelas tuas misericórdias, que são infindáveis, e que nós possamos também, Deus, agir assim com todos que nos servem, em nome de Jesus, amém. Amados, nós temos alguns motivos de oração.